pessoal, para iniciar o nosso mini biodigestor, primeiramente a gente vai pegar este pedaço de câmara de ar e vai fazer um círculo com uma caneta, contornando a tampinha do vasilhame de desinfetante. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas aqui tem um círculo. Nós vamos recortar ao redor do círculo. Vamos ver se o círculo encaixa. Fazer os ajustes finos. Ajuste fino, aliás. E aí, testamos novamente. Ok. O primeiro passo é esse. Bom, pessoal, aqui a gente está na escolha da broca. Então, qual a broca que a gente vai utilizar para furar a tampinha, a tampa? Então, vamos ver o seguinte. Nós vamos precisar colocar esta válvula, que é de pneu. Geralmente vendem em borracharias ou em lojas de bicicletas, oficinas que consertam motos. Geralmente eles têm. Então, o que é que a gente vai verificar primeiro? A gente vai verificar o diâmetro da broca com a parte inferior da válvula. Então, por quê? Porque o furo não pode ficar maior que essa base da válvula. Porque quando a gente fizer o furo na borracha e o furo na tampa, essa parte tem que fazer contato com a mesma para que o ar não saia, ok? Aqui retiramos as porcas da válvula e retiramos a arruela. Então o que é que a gente vai fazer agora? Retirar esse vedante da tampa. Porque nós não vamos mais precisar desse vedante. Ele é fraquinho. A borracha vai ter um efeito melhor. Então vamos descartar, coloca de um ladinho, pode ser que a gente precise. E vamos, a partir de agora, trabalhar somente com a borracha, ok? Bom, o furo foi feito. Como eu posso furadeira, eu fiz com furadeira. Mas você poderia pegar um alicate, colocar aqui, segurar, esquentar no fogo e perfurar a tampa, que também seria o mesmo efeito. Então, vejam bem aqui, olha. Estão vendo? Poderia ter aquecido no fogo, mas como eu tenho furadeira, eu achei mais prático utilizar a furadeira. Vamos para o próximo passo. Ao fazer o furo, o que foi que eu percebi? Eu percebi que eu errei. Eu não fiz o furo, vocês podem ver aqui, no centro da tampinha. Ela ficou um pouquinho do lado. Para a gente não perder essa borracha, então o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar, ou melhor, eu vou colocar a borracha dentro da tampa, pegar a caneta e marcar aqui. Estão vendo? Aqui será o local onde nós vamos fazer o furo na borracha. Por quê? Porque ele está um pouco do lado. Se eu furar a borracha no centro, ela não vai encaixar com perfeição. Então vamos lá. Nossa. Sai. Então o que é que eu faço aqui para furar a borracha? Eu faço uma dobra e faço uma segunda dobra. E na linha, o que é que eu faço? Na linha que foi feita com a caneta, eu posiciono a tesoura, observando aqui o ponto, e faço o corte. Se ele ficar menor um pouquinho, nós pegamos e fazemos o ajuste. Ele não ficou bem. E agora sim. Agora ele pode. Estão vendo? O que é que acontece quando eu marco o furo? A borracha vai encaixar perfeitamente no local. Estão vendo? E aqui eu posso
dar os ajustes finais com a caneta. E aqui nós vamos ter certeza que ele vai estar bem vedado e que o ar não vai escapar. Bom, aqui eu apertei manualmente e vou só dar mais um apertinho, segurando aqui embaixo, para não pressionar muito a tampinha, para ela não vir a danificar, ok? Vamos colocar a segunda porca, que é uma contra-porca. Então, nossa tampa ficou da seguinte forma. Aqui temos o que a gente chama de pito, né? Pode ser de qualquer tipo de pneu. A gente pode encontrar em borracharias, geralmente as borracharias vendem, lojas de bicicleta e oficinas de moto, algumas vendem. Então ficou da seguinte forma. Posicionado aqui, firme, e a tampinha está pronta. O próximo passo, vamos perfurar a tampinha de maionese. Então, como a gente vai fazer? Nós vamos fazer dois furos. Um deste lado, um pouco afastado do centro, e o outro do outro lado também afastado do centro. Por quê? Porque em um nós colocaremos a mangueira que vem direto, que vai sair direto do biodigestor e vai ficar dentro d'água. O outro nós também vamos colocar uma mangueira, só que na parte superior não vai ter contato com a água, e isso vai também servir para a saída de ar. Então vamos prosseguir. Primeiro furo. E aqui o segundo furo. Pessoal, eu estou fazendo devagar o furo para que a tampa não venha quebrar. O processo é da seguinte forma: esquenta, a broca esquenta e o furo é feito, ok? Agora vamos fazer os ajustes e voltamos para o próximo passo. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte: eu já encaixei a tampinha no vasilhame de 5 litros de desinfetante, esse comum que tem em todos os supermercados. Então eu já encaixei a tampinha. O que foi que eu fiz logo após o encaixe da tampinha? Eu soprei na boca aqui do pito da válvula da câmara de ar. É claro que eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Aqui estou conseguindo. Eu retirei, eu fui na oficina e pedi para o mecânico retirar a válvula do pito da câmara de ar. Estão vendo? Ele retirou a válvula. Dessa forma, a pressão que criar aqui dentro não vai ter dificuldade de sair. Por quê? Porque com a válvula, automaticamente ela tampa e a pressão não sai. É uma lógica, ok? Mas aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei a tampinha, o que eu gostaria de dizer a vocês é que eu coloquei a tampa e soprei na boca do pito. Por quê? Para verificar se não existia saída de ar nas laterais da tampa, já que eu modifiquei o que é original da embalagem, ok? Então, verificado isso, nós passamos para o próximo passo. Aqui está nosso pote de maionese. E aqui o que eu fiz? Os dois furos. Eu colei com cola quente. Colei a mangueirinha que vai sair o ar. Ok? Por que dessa mangueirinha? Eu poderia simplesmente deixar o furinho aqui e o ar sair. Mas o que ocorre? Muita gente coloca soda cáustica junto com a água, ok? Quando você colocar a soda cáustica junto com a água, que o gás vai saindo, ele sai um cheiro um pouco forte, um pouco podre,
Em alguns biodigestores também o pessoal coloca um filtro que faz com palha de aço. Eles colocam em um cano, colocam a palha de aço, parte de um gás é filtrado e o segundo, que causa o cheiro forte, ele é dissolvido na soda cáustica, que fica junto com água. Como eu acho muito perigoso manusear a soda cáustica sem equipamentos de segurança, sem óculos, e como é uma coisa que vai ficar, geralmente fica embaixo, fica no pé da parede, a gente aguardando no local, pode ocorrer que uma criança venha sem querer e vá mexer, e é muito perigoso. Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou utilizar a soda cáustica, irei colocar água, irei colocar a mangueira aqui, que vai ficar submersa, a primeira ponta que sai do biodigestor, vai sair do biodigestor, e a segunda mangueira vai ficar dessa forma, ok? Então por que essa mangueira? Porque como vai sair um pouquinho de cheiro, e o cheiro é um pouquinho forte, dependendo dos materiais, dependendo da decomposição dos materiais que vai ficar no biodigestor, vai sair um pouquinho de cheiro e pode ser que algumas moscas queiram vir. Então o que é que acontece? Aqui nesta ponta eu coloco um pedaço de esponja daquelas de lava-louça. Coloco um pedacinho aqui, por quê? Porque as moscas não vão entrar. É bom também colocar em um local onde não fique perto, por exemplo, da cozinha, ou não ficar dentro de casa, porque vai sair um cheirinho. Tá ok, pessoal? Então, só justificando a parte da mangueirinha. Coloquei ela aqui, colei com cola quente na parte por fora da tampa e na parte interna da tampa, para ficar mais justo, mais fixo, ok? Isso é a introdução da mangueira. Como eu planejei a compra da mangueira, ela é exatamente um pouquinho menor que a válvula aqui, que eu pito. Então ela vai encaixar perfeitamente e não vai precisar de ajustes. Então ela encaixou direitinho aqui, ó. Vocês podem ver. Deixa eu melhorar o foco, ok? Encaixou direitinho, tá firme. Vou colocar um pouquinho de cola quente só para garantir que o gás não vai escapar. Tá aqui. Encaixe perfeito e bem firme. Bom, pessoal, aqui estão os materiais, ou seja, a matéria orgânica que eu irei utilizar para alimentar o biodigestor caseiro. Então, o que é que eu vou utilizar? Primeiro, eu peguei um saquinho e aqui eu coloquei pó de café, resto de legumes. Aqui a gente pode ver, tem coentro, casca de banana, enfim, tudo que é orgânico. Aqui eu só não coloco citros, nem casca de limão, nem casca de laranja. Também não coloco cebola, nada que tenha citros, nem tampouco algo que seja salgado, para que... Nossa, ficou compactado. Para que seja feita a decomposição da forma correta. Então tá aqui, juntei, coloquei na geladeira, né, para não estragar. E como eu falei antes, não coloquei nada que contém sal. Por exemplo, resto de arroz, resto de comida, né, feijão, porque isso tudo contém sal. Tá aqui esse material que vai acontecer agora. Eu irei processar no liquidificador. Ele pode ser colocado desse tamanho, em pedaços grandes ou menores, pode ser cortado com a faca, pode. Só que no meu caso, eu quero acelerar o processo. Então eu vou quebrar em partes menores, depois pegar a quantidade de água correta e juntar tudo no biodigestor. Antes de colocar a água, eu vou medir a água que eu vou utilizar para poder processar isso no liquidificador. Por quê? Para eu não utilizar uma quantidade maior que o biodigestor suporta, ok?
Bom, para processar esses alimentos e no biodigestor, esses restos de alimentos, eu vou utilizar água de chuva. Eu posso utilizar água de torneira? Sim, pode ser utilizada água de torneira. Porém, a água de torneira ela contém cloro. E o cloro vai retardar, enquanto ele estiver fazendo efeito, ele vai retardar a decomposição dos materiais pelas bactérias, né? E o processo anaeróbico vai demorar um pouquinho mais. Então, o que é que eu faço quando eu vou utilizar água da torneira? Eu coloco um recipiente, um balde, qualquer coisa que possa armazenar essa água e despejo da torneira utilizando uma mangueira em uma altura de aproximadamente 2 metros de altura. O que vai ocorrer? Quando essa água cai, parte desse cloro já evapora, que ele é muito solúvel ao oxigênio. Quando ele entra em contato com o oxigênio, automaticamente ele começa a evaporar. Só que ainda vai restar um pouco de cloro nessa água. Então o que é que eu faço? Eu coloco o vasilhame devidamente coberto para não criar mosquito, de preferência com antela, e coloco ele no sol. Deixo ele no sol durante 2 dias. A ação do sol sobre essa água vai fazer com que o cloro evapore totalmente. Então, se você tem aqueles medidores que a gente coloca que utiliza em aquário, colocar algumas gotinhas dentro da água para ver a quantidade de cloro. Geralmente tem muitas pessoas que possuem piscina ou algum tipo de aquarismo. Em algumas lojas de aquário, aliás, eles vendem esse produto. Então você pode ver a quantidade de cloro que tem na água. Mas deixando 2 dias no sol e ele sendo despejado de uma altura de no mínimo 2 metros de altura, o cloro vai evaporar totalmente e você vai ter uma água limpa. Pode criar até peixinho se quiser, ok? Então, como é muito pesado o material que tem aqui dentro, o que é que eu utilizo do liquidificador? Eu utilizo o pulsar. Eu gostaria de lembrar também que dentro dos materiais que eu vou utilizar dentro do biodigestor, eu não coloco nenhum tipo de carne, porque carne causa um mau cheiro horrível. Vamos lá? Pessoal, gostaria de mostrar para vocês como ficou a matéria triturada no liquidificador. Tá escura porque tem pó de café aqui, tem um monte de coisa. E o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um funil que eu mesmo fiz com um pedaço de cano de 25 milímetros, esquentei ele, coloquei aqui na garrafa PET, garrafa que todo mundo conhece, de refrigerante, e coloquei o pedaço de cano para dar um pouco de sustentação na hora que eu vou colocar o material dentro do biodigestor, ok? Vamos para o próximo passo. Então, o resultado depois de triturado todos os alimentos ficou excelente, ficou ótimo. Só que eu vou dar um conselho. Causa uma sujeira que eu não aconselho ninguém triturar porque tá uma bagunça. Mas tudo bem, vamos terminar o projeto, ok? A montagem do biodigestor eu faço da seguinte forma. Primeiramente eu coloco a tampa do biodigestor, que vai estar o pito e a mangueira para saída de ar. Em seguida eu coloco a água do recipiente onde vai sair o gás. A água é muito importante. Por quê? Porque ela vai funcionar da seguinte forma. O gás que vai sair pela mangueira do biodigestor, que está aqui,
vai sair nesta ponta. Vai sair, ela vai estar submersa, vai estar dentro da água. E a água faz a seguinte função: ela impede que o oxigênio retorne para o biodigestor e para que o processo ocorra com maior eficiência. Por isso que é importante que tenha o recipiente com água. Agora que eu coloquei a água, vou fechar o recipiente, potinho de maionese, ninguém sabe o nome. Fechei aqui e vou colocar a mangueira dentro do pote de maionese. Uma dica importante: percebam que o corte que eu fiz aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, melhorar o foco. Ok? Não está. O corte que eu fiz aqui, acho que dá para ver direitinho. É um corte em bisel. Corta chanfrado aqui. Muitas pessoas chamam chanfrado, mas é um corte em bisel. Por quê? Porque quando a mangueira estiver no fundo, ela não causa resistência à saída do ar. Ela fica assim, olha. Não sei se dá para ver direitinho. O celular não está fazendo foco muito legal, mas ficou dessa forma. Aí, para vocês verem. Agora eu vou introduzir a mangueira simples no fundo do pote. E agora é só esperar que o processo ocorra naturalmente. Aqui eu vou colocar nessa ponta da mangueira, colocar um pedacinho de esponja. Aquelas esponjas de lava-louça, para que não entre inseto por essa parte. E todo o processo, desde do início até o fim, eu vou colocar a data do início. Vou fazer alguns outros vídeos para vocês irem acompanhando durante este vídeo o tempo percorrido e as datas, tá ok? Então vamos lá, vamos acompanhar e vamos ver o resultado. Pessoal, aqui está o biodigestor. Eu concluí ele hoje às 10 horas da manhã. Agora são 6 horas da noite. E ele já começou a produzir gás. Algumas coisas eu gostaria de mostrar para vocês que eu notei aqui. Primeiro, o aumento no volume do líquido. Isso é comum porque ele está sendo fermentado. Eu não notei o seguinte: eu não notei o aumento de temperatura no vasilhame. Está havendo uma fermentação, porém ainda não tem aumento de temperatura. Isso é normal porque existe água dentro do recipiente. E como vocês podem observar, já começou a produzir gás. Um pouquinho. Olha. Então é isso. Coloquei um pedacinho de esponja para não entrar insetos. E o biodigestor já começa a produzir gás. Ok, pessoal? Vejam bem, eu notei o seguinte, que a água do biodigestor ela foi toda para baixo, enquanto parte da matéria fermentou e foi um pouco para cima. E o que é que está ocorrendo agora? Esse material ele está sedimentando. Se vocês observarem, não sei se dá para todos ver, mas está
o material está sedimentando, então está caindo, a matéria está indo profundo e a água volta a subir. Não sei se dá para ver, mas aos poucos a matéria está sendo sedimentada. Eu vou esperar mais um pouco, gravar outro vídeo amanhã, então eu mostrarei o resultado. E aqui a produção de gás está a todo vapor, literalmente. Bom pessoal, aqui está o biodigestor. Estamos no segundo dia e não sei se vai dar para vocês verem as bolhas sendo formadas no biodigestor aqui. O gás saindo, passando pela mangueira. Sim, eu gostaria de mostrar para vocês também a produção, um pouco de água condensada na mangueira. E o gás continua sendo produzido. Ok? Eu gostaria só de compartilhar uma informação extra. Como eu coloquei bastante água e bastante matéria orgânica, o que ocorreu? Ocorreu que ontem, quando começou a fermentação, essa matéria junto com a água subiu e chegou aqui perto da mangueirinha. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei o biodigestor na parte inferior, eu tenho uma mesinha aqui, eu coloquei embaixo, e essa parte da água eu deixei na parte superior. Então, e dei algumas batidinhas para que a matéria começasse a cair, ó. Então, funcionou. Hoje não teve aumento de volume na matéria e o gás está sendo produzido normalmente. Hoje, a data de hoje é 24 de abril. O biodigestor continua produzindo gás. Então o que é que acontece? Eu queria compartilhar com vocês uma curiosidade. Eu notei que durante o dia a atividade no biodigestor com relação à produção de gás é maior. Felizmente eu ainda não sei dizer se essa atividade é por conta da temperatura, mas à noite eu percebi, e depois eu vou gravar um vídeo para mostrar, que as bolhas são em menos quantidade. Durante o dia elas ocorrem com maior quantidade. Estão vendo aqui a produção? Opa, uma bolha grande agora. Mas é isso aí, pessoal. Só para mostrar. Estamos no nosso terceiro dia, se não me falha a memória. O biodigestor continua produzindo gás. 27 de abril, o biodigestor hoje parou de produzir gás. Eu percebi que ele está voltando a água do recipiente onde sai o gás. Eu acredito que dá para vocês notarem aqui. Está voltando. Eu não sei se já terminou o processo ou se é por conta que aqui está muito frio. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei o biodigestor um pouco próximo do sol, porque eu acredito que se esquentar mais um pouco ele vai começar a produzir o gás novamente. Eu vou aguardar e ver o resultado, se realmente ele ainda vai produzir ou se ele não vai produzir gás. Aí pessoal, eu coloquei o biodigestor num local um pouco mais quente e ele já começou a produzir gás novamente. Então eu aprendi o que hoje? Eu aprendi o seguinte: quanto mais frio, menos ele funciona.
Não sei se dá pra notar, tem algumas bolhas aqui. Deixa eu melhorar o foco. Estão vendo? Algumas bolhas. Então é isso. Quanto mais quente, maior a produção de gás. Muito gás.